Sabe qual é a busca que une todo mundo, não importa quem seja ou de onde venha? É a busca pela felicidade. Mas onde é que se encontra aquela felicidade de verdade, sabe? Aquela que não vai embora depois que a festa acaba? Pois é, hoje nós vamos mergulhar num verdadeiro mapa do tesouro, um roteiro deixado por Deus para a gente encontrar uma alegria que dura para sempre. Beleza, vamos começar pelo começo, né? A pergunta de $1 milhão. Afinal, o que é a felicidade? Desde que o mundo é mundo, a alma humana corre atrás disso. Mas será que a gente está procurando no lugar certo? Porque olha, o mundo oferece um monte de respostas, só que elas parecem ter prazo de validade. Vamos dar uma olhada na resposta que a fé cristã propõe, uma resposta que promete ser definitiva. Olha só que interessante essa distinção que a filosofia cristã faz, principalmente com um gigante como Santo Tomás de Aquino. É como se existissem dois tipos de felicidade. De um lado, o que ele chama de delectatio. É aquele prazer que a gente encontra nas coisas, um momento legal, uma conquista, mas que passa. É como beber água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Do outro lado, existe a beatitudo. Aí a conversa é outra. É a felicidade plena. Santo Agostinho disse que é o gozo da verdade. Ou seja, não é só um sentimento bom, é estar unido de verdade com o bem maior de todos, com o próprio Deus. Ele é o único que pode, de fato, saciar essa sede infinita que a gente tem na alma. Certo. Então, se essa felicidade de verdade está em Deus, a pergunta é: qual o caminho? Como é que a gente chega lá? E a resposta de Cristo é justamente essa, um roteiro bem claro. E esse roteiro tem um nome: as bem-aventuranças. E para a gente entender o peso desse roteiro, o lugar onde ele foi entregue já diz tudo. Jesus sobe numa montanha para ensinar. E, gente, isso não é um detalhe qualquer. Na Bíblia, a montanha é o lugar do encontro com Deus. Na hora, a gente já pensa no Monte Sinai onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, certo? Pois é, Jesus se mostra ali como um novo Moisés. Só que tem uma diferença gigantesca. Ele não está só entregando uma lei nova, ele é a própria lei viva, que veio aperfeiçoar tudo o que veio antes. E olha só o que o Evangelho diz sobre o efeito disso nas pessoas. A autoridade de Jesus não era como a dos outros mestres da época, que citavam outros mestres. Não. A dele vinha de dentro, era original. O povo sentia que estava ouvindo a própria verdade em pessoa falando. E é com essa autoridade toda que ele nos entrega esse mapa para a felicidade. Ok, mas o que quer dizer bem-aventurado? Essa palavra que a gente ouve tanto. Olha, não tem nada a ver com estar felizinho o tempo todo ou ter uma vida perfeita sem problemas. É bem mais profundo. A bem-aventurança é um estado da alma. É como se a gente, pela graça, já pudesse experimentar um gostinho da felicidade do próprio Deus, mesmo com as lutas do dia a dia. É literalmente um pedacinho do céu já aqui na terra. E aqui a gente vê a lógica do reino de Deus virando a nossa lógica de ponta cabeça. É uma inversão total de valores. Onde o mundo grita busque riqueza, Cristo sussurra, seja pobre de espírito. Onde o mundo aplaude o poder e o domínio, Cristo ensina mansidão. É o que São Paulo chamaria de loucura da cruz, né? Uma loucura que, no fim das contas, é muito mais sábia do que toda a sabedoria deste mundo. E o mais legal é que essas bem-aventuranças não são uma lista de coisas soltas. Elas são como uma escada, uma subida. Cada degrau leva ao próximo. A base de tudo, a pobreza de espírito, a humildade de saber que a gente precisa de Deus. Com esse chão firme, a gente pode ser manso. E com essa paz no coração, a gente consegue olhar para os próprios erros e chorar por eles com arrependimento de verdade. E esse choro, ele acende uma fome, uma sede de justiça, que é um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Viu como uma coisa leva a outra? Tá, turista é muito bonito, mas vamos ser sinceros. Será que isso não é só uma teoria, um ideal lindo, mas impossível de alcançar? A pergunta que não quer calar é: alguém de carne e osso já conseguiu viver esse roteiro até o final? E a resposta da igreja é um sim, bem grande e barulhento. E é justamente esse sim que nos leva ao destino final de todo esse mapa, a igreja triunfante. E nós temos uma festa para celebrar essa galera que chegou lá. É a solenidade de todos os santos, a festa de quem viveu as bem-aventuranças na prática e cruzou a linha de chegada. Essa festa, aliás, tem uma história muito antiga. Começou lá nos primeiros séculos com a galera venerando os mártires, aqueles que deram a vida pela fé. Só que o número deles foi crescendo tanto, que ficou impossível ter um dia para cada um. Aí veio o momento simbólico, lá pelo ano 600. O Papa da época pegou o Panteão em Roma, que era um templo para todos os deuses pagãos, e o consagrou a Maria e a todos os mártires. Que virada, hein? Um símbolo fortíssimo de que a glória do céu é infinitamente maior que qualquer glória do mundo.
Então, o resumo da ópera é este. No dia 1º de novembro, a gente que ainda está aqui, na caminhada, para um pouco e olha para cima. Nós celebramos esses nossos irmãos mais velhos que já chegaram em casa, que já estão no céu, vivendo a vitória definitiva em Cristo. E celebrar essa galera toda revela uma das verdades mais bonitas e consoladoras da nossa fé. Nós não estamos nessa jornada sozinhos, de jeito nenhum. Existe uma conexão, um laço espiritual muito forte que nos une. É a famosa comunhão dos santos. Esse nome em latim, Communio Sanctorum, tem um significado duplo, e um não existe sem o outro. Primeiro, significa que temos comunhão nas coisas santas. Pense nos sacramentos, na Eucaristia, são coisas que nos unem a Cristo. E justamente por isso, também existe uma comunhão entre as pessoas santas. E aí entra todo mundo. Nós, que ainda estamos aqui na Terra, as almas que estão se purificando no purgatório e a turma que já está na glória, no céu. Pensa na igreja como uma grande família, um só corpo, mas em 3 estágios diferentes. Tem a igreja triunfante, a galera que já venceu e está no céu, torcendo e rezando por nós. Tem a igreja purgante, que está na reta final, se purificando e que podemos ajudar com as nossas orações. E tem a gente, a igreja militante, aqui na batalha do dia a dia. Todos nós ligados. É uma circulação de amor, de ajuda mútua, uma família que nem a morte consegue separar. E depois de ver tudo isso, a gente chega numa conclusão que é para cada um de nós. Esse roteiro, esse destino, isso não é para um grupinho de super-heróis da fé, não. É um convite, um chamado para todo mundo. O Concílio Vaticano II fez questão de reforçar isso. A santidade é a vocação de todo batizado. É o nosso chamado fundamental. Desde o dia do nosso batismo, essa é a nossa missão. Não é um item opcional, sabe? É o objetivo principal da vida cristã. É para isso que fomos criados. E mais ainda, para isso que fomos salvos. Essa frase do Papa São João Paulo II é fantástica. Ele diz que a santidade é a medida alta da vida cristã ordinária. Preste atenção nessa palavra, ordinária, comum. Não é sobre fazer coisas mirabolantes. Santidade é o padrão, é o normal do cristão. É viver o nosso dia a dia, a nossa rotina, mas com um amor extraordinário por Deus e pelas pessoas. Essa é a meta. Então, trazendo para a prática, como a gente vive esse roteiro hoje? De forma simples, ser santo é parecer com Cristo. O GPS nós já temos, são as bem-aventuranças. E não estamos sozinhos, os santos não são só estátuas na igreja. São amigos, intercessores, gente que está no céu torcendo por nós e esperando a nossa chegada. E a conclusão é bem direta. No final, ser santo e ser salvo são a mesma coisa. E para tirar aquela ideia de que ser santo é se afastar do mundo e das pessoas, essa frase do Papa Bento XVI é perfeita. Ele diz que quanto mais perto a gente chega de Deus, mais perto a gente chega das pessoas. Faz todo sentido, né? Se Deus é amor, chegar perto dele nos faz amar mais. A santidade não nos tira da nossa humanidade, pelo contrário, ela completa. Bom, chegamos ao final da nossa conversa de hoje, mas quem sabe no começo de uma nova jornada. O destino final, já sabemos, a felicidade plena em Deus. O mapa, temos em mãos, as bem-aventuranças. Agora, fica a pergunta para cada um de nós refletir. Qual vai ser o primeiro passo?